Esta noite nós iremos meditar sobre um assunto tão relevante e tão importante, né, deixado na palavra e escrito, né, em várias passagens, mas também retratado por Jesus Cristo para nos deixar uma informação relevante, para que nós não tenhamos ilusões, né, amarguras e decepções com o curso das nossas vidas nesta terra, né? Então nós vamos ler primeiramente o livro de Eclesiastes, do capítulo 10, no verso 7, ele diz assim, você pode acompanhar na tela. Ó. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé como servos sobre a terra, né? Ou seja, uma total inversão de valores, né? Príncipes andando a pé e enquanto os servos estavam andando a cavalo. Ou seja, nesta passagem, o sábio, ele estava nos trazendo uma direção sobre a justiça da terra, né? Sobre a forma como as coisas acontecem, né? Sucedem nesta terra. Muitas vezes a gente espera um encaminhamento lógico, né? Nós esperamos muitas vezes que as coisas aconteçam de forma que o que é justo, o que é correto, o que é certo prevaleça, né? Mas nós sabemos que nem sempre isso acontece, né? E aqui nesse texto, exatamente, ele está nos trazendo essa instrução. Está dizendo que enquanto o príncipe estava andando a pé, o servo estava a cavalo. Ou seja, uma inversão natural de uma ordem, né? Que nós não esperamos naturalmente que essa ordem seja invertida, né? Mas que ocorre na terra, né? E esse texto aqui de Eclesiastes, quando você faz uma avaliação dele e olha à sua volta, olha para o mundo, olha para as notícias de televisão, olha para notícias de jornais, de redes sociais, olha para os acontecimentos que vem acontecendo, nós vemos que realmente esse texto é uma realidade, é uma verdade. E às vezes você não parou para pensar sobre esse ângulo, sobre esse ponto de vista, que não tem justiça, né, sobre a terra, não, as coisas não acontecem da forma lógica, nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer, né? Então nesse exemplo aqui, príncipes andando a pé e servos andando a cavalo, ou seja, uma inversão, onde era para estar um estava o outro, né? Naturalmente avaliando a questão, onde era para estar um está o outro, né? Mas nós também temos outros exemplos, né? De situações onde o ímpio, né, aquele que não merece, ou seja, o injusto, né, o que não fez por onde, né, ele acaba usurpando, acessando posições que seria do justo, que seria daquele que fez por onde alcançar aquela posição, né, mas que muitas vezes a gente vê que não ocorre da forma lógica. Então, às vezes você busca um objetivo na sua vida, às vezes você busca uma posição, às vezes você busca uma resposta e às vezes você não entende, fala, Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Por que estão acontecendo dessa forma, né? E aí Deus traz essa palavra e nos mostra que existe ainda nessa terra, né? Nessa terra que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, existe muita injustiça, existe muita inversão de ordem. Muitas pessoas que não mereciam estar nas posições estão, enquanto aqueles que mereciam não estão, né? E nós temos vários exemplos bíblicos que nos instruem e que nos mostram essas posições que nós falamos, onde o ímpio, né, aquele que não merece, muitas vezes ele está numa posição que aparentemente é uma posição superior, né? E aí você vê, por exemplo, o exemplo de Mardoqueu, né? Quantos não já leram a história da rainha Esté, né? E viram ali Mardoqueu, um homem íntegro, um homem justo, verdadeiro, um homem temente a Deus, né? E que Mardoqueu, nessa história que eu estou tentando falar para os irmãos, ele, na oportunidade, ele teve uma informação privilegiada, né? E essa informação salvou a vida do rei. E não necessariamente o Mardoqueu foi colocado numa posição de honra, Mardoqueu foi reconhecido inicialmente pelo rei, né? E ele foi recompensado o favor que ele fez ao rei, porque nós vimos na palavra que existia um plano para matar o rei, e porque Mardoqueu descobriu e comunicou ao rei, esse plano foi desbaratado e nada aconteceu com o rei. Mas a Bíblia fala que
que existia um outro homem nesse reino chamado Amã, e esse homem era um homem injusto, era um homem perseguidor, era um homem parcial, né? Que tinha todos os defeitos, ele era totalmente contrário a Mardoqueu. Mas a Bíblia fala que enquanto Mardoqueu, que era esse homem que nós vimos íntegro, justo, verdadeiro, ele estava no portão, assentado no portão, né? Amã, que era um homem totalmente perverso, injusto, né? Mentiroso, ele era traiçoeiro, ele também era enganador, né? Ele estava numa posição de destaque, a Bíblia fala que ele estava no palácio, à mesa com o rei, caminhando com o rei, né? Interagindo com o rei, né? Uma posição totalmente invertida, né? Para uma pessoa injusta. A Bíblia também fala sobre a história de Elias. Elias era um profeta, era um profeta, era um homem de Deus, ele era justo, fiel, né? Estava sempre na posição para estar elevando o nome do Senhor, defendendo o nome do Senhor, né? E era um homem a quem Deus usava. Elias era esse homem, né? E Elias, certa feita, ele estava sendo perseguido por uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher era totalmente o inverso, né? Ela era pervertida, ela era maldosa, ela era má, né? Ela era mentirosa, enganadora também, ela era traiçoeira também, né? Características que são peculiares, né, a estas pessoas, né? E Jezabel, ela perseguia o profeta de Deus, e Elias fugiu, né? A Bíblia fala que ele se escondeu, e ele estava ali numa caverna, ele estava ali numa posição totalmente vulnerável, fugindo em uma situação onde Jezabel estava numa posição de destaque, onde ela desfrutava ali dos favores do rei, ela desfrutava ali das delícias do palácio, né? Ou seja, posição totalmente invertida, né? Aquela mulher que não merecia estava numa posição de honra, e o profeta de Deus, o homem de Deus que merecia ter toda a honra, né? Está numa posição de destaque, estava fugindo, estava se escondendo, estava ali temendo pela própria vida e temendo, enquanto aquela mulher, ela se encontrava aparentemente numa posição de superioridade. Temos vários outros exemplos, né, bíblicos, onde homens de Deus, mulheres de Deus, se encontravam numa posição de se esconder, numa posição de vergonha, uma posição não honrada, enquanto aqueles que o perseguiam, aqueles que afrontavam muitas vezes ao próprio Deus, se encontravam numa posição de destaque. Isso é muito comum, né? Hoje em dia isso é muito comum, né? Não sei se vem na tua mente agora alguma pessoa, algum local onde uma pessoa está numa condição dessa, não sei, mas é muito comum, né, que isso aconteça. E é tão comum, e também não é de hoje que isso acontece, que nós vemos esses exemplos bíblicos há muitos anos atrás, mas nós temos exemplos recentes, nós temos exemplos, né, nessa mesma condição, e temos um exemplo muito interessante que está no Salmo 73, né, quando você lê todo o texto, você vê ali um servo de Deus, um homem temente a Deus, uma pessoa que andava nos retos caminhos, mas que ela estava desanimada, ela estava entristecida, amargurada, ela estava sem entender, porque a caminhada dela era tão complicada, era tão difícil, né? E a caminhada do ímpio, ao contrário, aqueles que eram injustos, infiéis, mentirosos, enganadores, né? Maliciosos, praticantes da maldade, que não tinham amor no coração, essas pessoas prevaleciam, né? E ele fala, quanto a mim, eu quase desviei, os meus pés quase resvalaram, quase eu caí, quase eu tropecei, quase eu me desviei do Evangelho, porque eu vi essas coisas e isso me indignava, né? O salmista fala, isso me entristecia, isso me amargurava, isso não me deixava entender por que essas coisas aconteciam.
E ele fala que ele ficou meditando, avaliando, analisando, olhando para estas coisas, e isso foi enchendo o coração dele, a mente, e ele quase se desvia, né? Mas quando ele tomou uma posição, uma atitude, ele fala, e tudo isso era tão terrível aos meus olhos, né? Contemplar, e eu não conseguia entender isso até... Aí tem esse até que eu entrei no santuário, até que eu entrei no templo, até que eu entrei na presença de Deus, até que eu entendi os desígnios do Senhor, né? E aí eu pude ver que o ímpio, ele muitas vezes ele floresce, ele está ali bonito, né? Mas a Bíblia fala que ele é como a verdura, né? Como uma erva que ela cresce, que ela é tão bonita quando ela está na plenitude dela, quando ela está no desenvolver, né? Mas que chega um tempo que essa erva, ela murcha, ela seca, né? Ela tem um texto bíblico que eu gosto muito também que fala assim, que todo homem é como a erva e toda a glória do homem é como a flor da erva, né? Então, às vezes está bonito ali o homem, né? E a sua glória é como as folhas assim quando você vai num pomar assim numa horta, que você vê ali um pé de couve ou alface, o cheiro verde, né? Vamos fazer essa analogia. É bonito aquele verde vivo, né? Aquela vida que tem nas hortaliças, né? Nas folhas ali. E ali logo no meio ali do cheiro verde você vê que já nasce uma semente tão bonita, né? E ali quando você, no tempo certo, você faz a colheita, você utiliza ali da melhor qualidade, né, de ervas, de hortaliças, e a semente que está ali no meio, você pega, você já planta de novo, já nasce de novo, né? E aí tem essa comparação na Bíblia, né? Que todo homem é como essa erva, né? É como essa folha bonita, vistosa, né? E toda a glória do homem é como essa flor que nasce nessa erva, que também é vistosa, né? Que faz parte, que completa, né? Que orna. Mas a Bíblia também fala que seca-se a folha, né? Seca-se a erva, cai-se a flor, né? Cai-se a semente, cai-se a flor ali, e toda aquela glória, toda aquela beleza, toda aquela formosura, o salmista entendeu no Salmo 73 que o ímpio ele murcharia como essa verdura, ele secaria e toda a glória dele, ela cairia, né? Ele entendeu isso quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele entrou na presença do Senhor, e a glória de Deus, a presença de Deus fez com que ele refletisse sobre estas coisas. Irmãos, eu falo sobre isso nesta hora, nesta noite, para que nós entendamos que neste mundo, né, é um mundo de engano, é um mundo onde as coisas não acontecem de forma real. Elas são enganadoras, são fictícias, né? Por isso que a Bíblia fala que tem caminhos que parecem ser bom. Então na nossa caminhada a gente olha para cenários, olha para pessoas sendo elevadas a uma condição bastante favorável, né? Olha para algumas coisas e não entende, né? Mas porque não chegou a hora ainda de entender. Mas na hora certa você vai olhar e você vai ver a diferença que há entre o justo e o ímpio, né? Aquele que serve a Deus e o que não serve, né? E aí, eu queria deixar alguns textos e ler rapidamente aqui para os irmãos, que está aqui em Eclesiastes, né? O que importa para nós, né? Que fala o seguinte, olha, para que a gente se observe e entenda que nós que estamos aqui na Terra, ainda não está sendo feita uma diferenciação entre o justo e o ímpio. Por quê? Porque as coisas boas, o sol, por exemplo, ele nasce para todos. A chuva cai sobre a cabeça do justo e do ímpio. Então muitas vezes a gente não tem diferenciação, né? A doença acomete o justo, acomete o ímpio. As coisas boas e as coisas más, chega para um e chega para outro, né? E aqui nesse texto fala, ó, tudo sucede igualmente a todos, está no capítulo 9, no verso 2. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura
como ao que teme ao juramento, né? Então, a gente precisa entender, né, irmãos, que nós não estamos aqui ainda numa posição de blindagem, que nós vamos andar nessa terra. Coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins também acontecem. E essas coisas se achegam para todos nós, né? Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. O nosso maior exemplo é Jesus. Amém? Reflita sobre isso. O teu maior exemplo é Jesus Cristo. O meu maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus tem que ser o nosso grande exemplo, né? E Jesus, quando ele caminhou nessa terra, nós sabemos que ele não teve uma vida facilitada, né? Ele teve uma vida, pelo contrário, uma vida enfadonha, de cansaço, de caminhadas, de muito trabalho, de muita entrega, muita dedicação, né? Ele era rei, ele era rei dos reis, senhor dos senhores, ele era o Filho de Deus, mas ainda assim, enquanto ele esteve aqui na terra, essa terra que nós pisamos hoje, ele passou por grandes dificuldades, né? E não é diferente com as nossas vidas. E por que, irmãos, que eu abordei até agora esse tema? Exatamente para que essas coisas não venham entristecer o teu coração, não venha te desanimar, não venha tirar a tua força, que você possa entender que ainda que nós passemos por aflições, por dificuldades, ainda que nós passemos por provas neste mundo, está previsto, irmãos, está no script, mas estas coisas, muitas vezes usadas pelo inimigo, elas vêm para te desanimar, elas vêm para te tirar o encorajamento, para que você questione as coisas de Deus sobre a tua vida, para que você questione a tua posição de filho, a tua posição de justo. E aí, irmãos, é a hora que nós precisamos entender e recepcionar uma palavra como essa, e que possamos olhar para Deus, olhar para Cristo e seguir a nossa caminhada sabendo que a nossa recompensa, ela está a caminho, que como aconteceu na vida de Mardoqueu, que a roda girou e Mardoqueu que estava por baixo, de repente ele estava por cima, e Amã que estava por cima, a roda girou e ele passou a estar por baixo, e ali ele foi recompensado pelo mal que ele fez, Amã, né? E Mardoqueu foi recompensado pelo bem que ele fez. A mesma coisa aconteceu com Elias, e da mesma forma o próprio rei Davi, que era rei, era ungido do Senhor, mas andava fugindo, andava se escondendo do rei Saul, que queria matá-lo, que queria aniquilá-lo, que trazia dificuldades para a vida do rei Davi, mas uma certa hora aquela roda girou e Davi, que estava por baixo, de repente ele estava por cima, né? Então eu quero te dizer que Deus, ele gosta de ordem, ele gosta que as coisas estejam no seu devido lugar, e se as coisas não estão no devido lugar ainda na sua vida, é porque não chegou o momento, mas até que chegue o momento, permaneça firme, permaneça crendo, confiando. Deus é o teu ajudador, é o teu garantidor, é o teu socorro bem presente. A Bíblia fala que se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, confia no Senhor. E como diz aqui no Salmo, vamos abrir aqui no Salmo 125, que fala: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E o verso 2 do capítulo 125 fala: como estão os montes à roda de Jerusalém, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre, né? Como os montes circundam Jerusalém, como os montes que circundam Jerusalém, traz o que? Proteção, né? Traz esconderijo, né? Para aquele povo. A Bíblia fala que assim está o Senhor para com a tua vida, como aqueles montes está o Senhor à volta da tua vida, te trazendo o que? Proteção e segurança. Confia, permanece nessa confiança, não deixe que essas coisas te tragam desânimo, né? Nós temos um perfil, uma característica que é típica nossa, de sermos inconstantes, né? Nós vimos aí um exemplo, quando Jesus estava caminhando com os discípulos, e aconteceram dois fatos que foram significativos. Um deles, com a mesma pessoa, com o mesmo discípulo, Pedro. Quando Jesus Cristo questionou os discípulos
quem eles achavam que Jesus era, né? E Pedro se levantou e falou logo: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que te revelaste a ti foi o Espírito Santo, né? Não foi carne. Bem-aventurado és tu, que teve essa visão e esta revelação, né? Logo Pedro foi totalmente exaltado, encorajado porque logo na constatação dele sobre quem era Deus, ele foi muito feliz, ele foi perfeito, ele foi direto ao ponto, isso agradou Jesus, né? Mas no mesmo capítulo 16 de Mateus, a Bíblia fala que logo em seguida, Jesus passa a falar sobre as coisas que aconteceriam com ele, que ele teria que morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E logo quem? Pedro, aquele que havia sido elogiado lá atrás, já se levanta e fala: não, Jesus, não faça isso contigo, não cause esse dano para você, isso jamais vai acontecer contigo. E Jesus o repreendeu e falou: para trás, Satanás, porque estas palavras que ele estava usando eram palavras que eram levadas à boca dele por Satanás, porque queria tentar desvirtuar Jesus do plano que Deus tinha para a vida dele. Então muitas vezes o inimigo trabalha por trás para tentar te colocar em posição que, mesmo você pensando como Pedro pensava, que estava arrebentando de novo ali, que estava trazendo a palavra certa, né? A direção certa, mas que não era. E muitas vezes vai chegar para nós também coisas que a gente pensa estar fazendo certo, mas que não é o correto, que não é o certo. E ali Jesus repreendeu a Pedro, porque Pedro falava de coisas que estavam no coração, na mente dele, eram paixões e desejos da carne. Isso estava guiando ele naquele momento. Aparentemente era uma palavra boa de Pedro, mas que foi reprovada porque não era a palavra que Deus tinha para aquela circunstância, para aquele momento, né? Então a gente precisa vigiar, porque muitas vezes o inimigo coloca a aparência de certeza, de coisas boas, a aparência de que nós estamos fazendo o que é correto, quando na verdade nós estamos fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E só saberemos disso, irmãos, se nós estivermos totalmente antenados, ligados ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos instrui, é o Espírito Santo que nos revela, é o Espírito Santo que nos mantém na caminhada. Então vamos estar atentos, porque, como nós dissemos, nós somos pessoas, criaturas inconstantes, né? Ao passo que Pedro fala que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, isso alegra o coração de Jesus. Logo em seguida ele se levanta contra, né? Mesmo sem saber, mesmo querendo acertar, mas se levanta contra aquilo que Deus havia projetado para que fosse cumprido na vida de Jesus, né? E se posiciona e é repreendido por Jesus. Então, irmãos e irmãs, que nós possamos entender essa palavra, que essa palavra possa comunicar verdade ao nosso coração, que nós possamos entender que Deus, que é o nosso Senhor, que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, e que Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele sim está preocupado, está buscando equilíbrio no nosso corpo físico, na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso espírito. Nós precisamos de equilíbrio. Nós temos um corpo físico, nós temos emoções, nós temos uma alma, emoções, nós temos também, irmãos, um espírito que precisa estar alimentado e precisa estar ligado ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então fiquemos atentos a essa circunstância, fiquemos atentos que Deus tem o melhor para os filhos dele, ainda que você olhe à sua volta e veja uma realidade diferente da que você gostaria. Confia no Senhor, porque o Senhor é a tua proteção. A Bíblia fala que Ele é como os montes que estão em volta de Jerusalém para te trazer segurança, para te trazer abrigo, para te proteger das circunstâncias desta vida. E ainda assim, irmãos, nós teremos a oportunidade de ver as coisas mudando na nossa vida, nessa terra.
e também nós temos uma esperança eterna. E aí todas as coisas serão reorganizadas. Aí sim, você vai ver justiça. Você não vai ver inversão de valores, como nós inauguramos falando de príncipes a pé, enquanto servos andavam a cavalo sobre a terra, né? O exemplo de Jesus, como Jesus padeceu, como ele caminhou nesta terra com cansaço, com enfado, com trabalho, com perseguição, com peso, com oposição, né? Mas ainda assim ele se manteve firme, fiel e realizou tantas coisas, né, irmão? Se você se mantém firme, se mantém fiel, sabendo quem é teu Deus, como Jesus sempre soube, quem é o teu Pai, quem é o teu Senhor, você será capaz de fazer diferença nessa terra. Você será capaz de viver a excelência a qual Deus te chamou para viver. Então fique na paz, que Deus possa, em nome de Jesus, aplicar no teu coração e no meu coração essa palavra. Que nós possamos meditar e entender que nós temos um Deus que ele se preocupa com as nossas vidas. Amém? Vamos orar nesta hora. Quero pedir para você curvar a tua cabeça, para que você aquiete teu coração, aquiete a tua mente agora, neste momento. Vamos fazer uma oração especial pela vida da nossa irmã Leda. Ela está hospitalizada, está precisando mesmo que nós mantenhamos as nossas orações e que nós clamemos a Deus por um milagre sobre a vida dela, que ela está com uma enfermidade e precisa que Deus restaure a vida dela. E nós cremos que o mesmo Deus, ele opera hoje, amém? Vamos orar por ela, vamos orar por todos aqueles que colocaram nome na relação, pedindo oração, e a gente já tem orado no nosso relógio de oração, mas vamos orar hoje, vamos orar todos os dias, vamos nos manter, irmãos, em oração. A oração nunca é demais, amém? Então curve a sua cabeça agora, enche a tua vida de fé, olhe para Deus, entenda que Ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, especialmente, ó Deus, por todos os pedidos de oração que o Senhor sabe que está na nossa lista de oração, que são muitos pedidos, que são por causas distintas, ó Deus. Alguns precisam de restauração física, emocional, outros precisam de saúde, precisam de cura, outros precisam de um milagre de provisão, outros estão com as emoções afetadas, ó Deus. Temos um irmão, ó Pai, que foi pedido oração pela vida dele, que se chama Lucas, que está, ó Deus, em confusão mental, está com as emoções, ó Pai, debilitadas e tem tentado contra a própria vida. Que o Senhor possa, ó Pai, ordenar nesta hora libertação plena, ó Deus, sobre a vida desse jovem. Em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida da Leda agora, nós queremos declarar um milagre, ó Deus. Restauração. Pai, nós rejeitamos, ainda que nós tenhamos um relatório médico, sabemos, ó Deus, que o médico estuda e ele traz um relatório, ó Deus, da parte da medicina, mas nós sabemos que o Senhor constituiu e instituiu a medicina, foi o Senhor quem criou os médicos, ó Deus, foi o Senhor quem formou o nosso corpo, ó Deus, a nossa vida foi o Senhor quem soprou nas nossas narinas, e nós queremos ficar com o teu relatório, que é um relatório favorável, é um relatório de milagre, como Jesus Cristo realizou vários milagres quando ele esteve aqui na terra. Nós chamamos a existência um milagre sobre a vida da Leda, Pai, e que nós possamos logo testemunhar, ó Deus, acerca daquilo que o Senhor realizou na vida dela e na vida de cada um, Pai, que está nessa relação, que está, ó Pai, nessa relação de pedidos de oração. Pai, oramos por todas as famílias nesta hora. Pai, entra em cada lar, em cada família, Deus. Traz ordem, Pai, traz, Pai. Restaura, ó Deus, a normalidade neste lar, nesta casa, nesta família, nesta vida. Senhor, enche agora esta vida de esperança, de fé, de confiança, que só o Senhor é Deus e que o Senhor pode todas as coisas, meu Deus. Abre portas de emprego, ó Deus. Ó Deus, resolve causas na justiça, Senhor, em favor dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. A oração que está sendo feita nesta hora por cada vida, por cada um que está orando nesta hora, Senhor, ao próprio respeito, ao seu respeito, ao respeito de
cada um, ó Deus, nesta hora, que o Senhor possa ouvir, ó Pai, e responder em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor possa estar encaminhando as nossas vidas em Cristo para a honra e glória do Teu nome, Pai, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém? Se anime, irmão. Creia, o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua vida. Não se apegue a relatórios, se livre desse relatório que tem chegado para você. Quando chegar o relatório desfavorável, se livre rápido dele. Deus tem um relatório bom para a sua vida, amém? Então fiquem na paz, que os irmãos tenham uma excelente semana, uma semana de vitória, que em nome de Jesus nós continuemos abençoando as vidas. E eu quero agradecer a todos os que têm pego juntos, né, com a gente, tem caminhado, tem se apresentado para que a gente possa abençoar muitas vidas de muitas pessoas que estão precisando. As famílias agradecem a vocês que têm tido o coração bondoso e que Deus possa multiplicar nos teus celeiros, amém? Você aí que ainda não teve a oportunidade de participar de qualquer uma das campanhas que nós temos feito, de campanhas sociais, que você possa nos procurar, manda uma mensagem. Quem quer participar, quer seja com uma doação, quer seja com o teu próprio trabalho, quer seja entendendo qual é a caminhada que nós estamos fazendo, para que você esteja intercedendo, orando, de qualquer forma, irmãos, que Deus possa colocar no teu coração e nos procure para isso, amém? E você que quer fazer a sua oferta, quer entregar o seu dízimo, nós temos aí várias formas. Você pode estar se dirigindo até a igreja, né, no período da manhã. Sempre a gente tem pessoas lá na igreja que pode receber a sua oferta, o seu dízimo. Nós temos a oportunidade também de você fazer o Pix, né, no Pix da igreja, que é o CNPJ. Nós temos a oportunidade de receber também por transferência bancária, vários meios, irmão. Então você que quer continuar patrocinando essa obra, que você acredita, amém, nesta obra, continue fazendo a sua oferta, entregando o teu dízimo, amém? Nos procure, vamos andar juntos, irmãos, vamos fazer o bem juntos. Amém? Fiquem na paz, uma boa noite e até a próxima semana.